Então, Sim, sim. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o Bendito é o fruto do fruto do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Mãe Deus, de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e agora e na na hora da hora de morte. nossa Amém. morte. Amém. Sete da sabedoria, rogai por Rogai por nós. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Edson, eu sou o padre Luiz Carlos, para quem não me conhece. Alguns me conhecem pelo sobrenome, né, de Lodi, me chamam de Padre Lodi. Mas eu nasci em Brasília, fui criado no Rio de Janeiro, fui ordenado aqui em Anápolis, em 92, e há muito tempo eu estou na direção do Provida, na defesa da vida, da família e na assistência às mães que estão querendo fazer aborto, né? Sim. E o Edson me pediu, se não estou enganado, para falar sobre a consagração à Nossa Senhora na qualidade de escravo. Foi isso mesmo? Exatamente, padre. É um mês propício, né? É, o E mês propício. véspera do dia de Nossa Senhora de Fátima. Exatamente. Então, a consagração à Nossa Senhora na qualidade de escravo, eu conheci quando eu ainda era muito jovem, quando eu visitei um seminário, e um seminarista me presenteou com um livro de São Luís Maria Grião de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E esse livro, ele parecia muito bonito, só que eu não li. Quem leu foi a minha mãe. E quando ela leu, ela achou aquele livro tão maravilhoso que ela queria me obrigar a lê-lo naquela hora. Mas eu argumentei a ela que não podia, que eu estava fazendo faculdade. Naquela época eu estudava em engenharia. Só que as provas passaram e nada de eu começar a ler. Eu só fui começar a ler esse livro depois que eu já tinha entrado no seminário, depois que eu tive uma crise de hérnia de disco, e eu fui obrigado a ficar internado na Santa Casa, né, sem poder fazer nada. Foi aí que eu comecei a ler e disse, agora eu vou ler até o fim. Descobri que o livro, de fato, merecia o apelido que ele tem, o livro de ouro, né? Sim. E pensei, eu vou fazer a minha consagração que esse livro está ensinando. Mas como é que eu vou fazer essa consagração? Eu vou começar e nos 33 dias preparatórios, 12 dias para se desapegar do espírito do mundo, 7 dias para adquirir o conhecimento de si mesmo, 7 dias para conhecer Nossa Senhora e 7 dias para conhecer Jesus Cristo. Assim que eu vou fazer. Aí, nesse ínterim, eu saí de Vialta da Santa Casa e o meu colega Sávio, atual padre Sávio, na época seminarista, me disse, Lodi, você tem que recalcular a sua data da consagração, para que ela caia numa festa mariana. E eu disse, não, já chega, vou deixar Nossa Senhora, não quero mais deixar Nossa Senhora esperar. Qualquer que seja o dia que cair, vai ser o dia da minha consagração. Então, eu prossegui na consagração, terminei no dia 14 de setembro. O dia 15, que foi o dia que eu me consagrei, era o dia de Nossa Senhora das Dores. Não foi a data por mim escolhida, mas foi por ela. Então, no dia 15 de setembro de 1989, eu estava lá no seminário Imaculado Coração de Maria, numa capelinha que existia lá. Na época era o padre Dollinger, que era o reitor, e recitei a fórmula de consagração.
na qualidade de escravo, assinei, e lá o padre Dollinger, que presenciou a consagração, deu também a sua bênção sacerdotal. Depois que eu fui ordenado padre, eu quis fazer propaganda desta consagração, justamente porque foi um tesouro que eu deixei despercebido grande parte da minha vida e queria que todos abraçassem esse tesouro. Mas as pessoas nem sempre entendiam o que estava no livro, por causa de algumas expressões em latim, algum português meio arcaico. Aí eu tive uma ideia, vou fazer uma tradução desse livro em linguagem popular. Isso foi em 96. Aí eu pedi ao Dom Manuel Pestana, e ele deu em primato, e o livrinho bem pequenininho se chamou Livro de Ouro ao Alcance de Todos. Livro de Ouro é o tratado, né? Sim. Ao alcance de todos, porque ele procurava decifrar em linguagem popular isso aí. E, para minha surpresa, a difusão desse livro foi muito grande. E a difusão e a aceitação por todo o Brasil foi maravilhosa. Depois que Dom João assumiu a diocese, eu pedi a ele que fizesse uma nova edição, e ele concordou, deu novamente o imprimato. Então, nesse livrinho, que não dispensa a leitura do tratado, mas facilita muito, eu procuro explicar em que consiste essa devoção. A devoção, que não foi inventada por São Luís de Montfort, mas foi descoberta por ele, porque ele era um rato de biblioteca, ele vivia atrás de livros de Nossa Senhora. Essa devoção, diz ele, é nada mais, nada menos do que uma perfeita renovação das promessas do batismo. No batismo, a gente renuncia a Satanás, a todas as suas obras, todas as suas seduções. Mas, em geral, a gente renuncia quando é pequenininho e alguém fala em nosso nome, nosso pai, nossa mãe, nossos padrinhos. Para renovar de maneira perfeita, então ele propõe que a gente faça isso conscientemente, como nós fazemos na Crisma e na primeira comunhão, e que a gente faça da maneira melhor, que é por meio de Maria, porque Maria foi a criatura que mais agradou a Deus. Então, a devoção à Nossa Senhora é aquela que mais nos aproxima de Jesus. E como nós pertencemos a ele e a ela na qualidade de escravos, uma escravidão que não exclui a filiação divina, é uma pertença, mas é uma pertença por amor, não por coação. A escravidão por amor, ela faz com que você se despoje de tudo. Aí tem que entender o que é esse tudo. Quando uma pessoa entra numa congregação religiosa, ela geralmente faz 3 votos: pobreza, obediência e castidade. Pela pobreza, ela se despoja dos bens materiais que ela poderia adquirir, comprar. Pela obediência, ela se despoja da sua vontade própria para estar à dependência de um superior. Pela castidade, ela se despoja da possibilidade de constituir uma família e faz o voto de viver na perfeita continência. Porém, nenhum religioso, seja freira, seja irmão leigo, está obrigado a renunciar àquilo que ele tem de mais precioso, que são os méritos das suas boas obras. Você pode pedir a uma religiosa de clausura, uma Clarissa, uma Carmelita, para que ela faça um jejum e ofereça na sua intenção. E ela pode, porque o mérito daquele jejum pertence a ela, e ela destina como quiser. Você pode pedir a uma pessoa, a um cartucho desses que fez até voto de renunciar à liberdade de locomoção, pedir a ele para que ofereça na sua intenção
uma missa, ou uma comunhão que ele vai fazer, ou uma adoração eucarística, ele pode. Mas o consagrado a Maria, na qualidade de escravo, ele não dispõe nem sequer disso. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele sofre, tudo que ele fala, ele entrega a Maria. De modo que ela é que vai distribuir, conforme a sua vontade, para a maior glória de Deus, os merecimentos. Aí vem uma grande pergunta que todo mundo costuma fazer: mas e aí, eu não vou poder rezar para ninguém? Você pode, deve rezar, e não tem, a devoção não impede de modo algum que você reze. Mas o que você não pode fazer é dividir o seu bolo, o bolo das suas boas obras, ou do valor que você tem, o valor de merecimentos, o valor de satisfação pelos pecados. Você não pode dividir segundo a sua vontade. Você entrega a Maria para que ela faça a divisão. Em vez de você rezar um terço pela alma do seu pai, fazer um jejum pela conversão dos pecadores e recitar e dar uma esmola para adquirir vocações para a igreja, você reza o terço, você dá a esmola, faz o jejum e entrega tudo a Maria. Aí, depois que ela já recebeu tudo, aí diz: Mãe Puríssima, lembra das vocações sacerdotais, lembra da conversão daquele pecador, lembra daqueles doentes que estão precisando de ajuda, e ela é que vai fazer a divisão. Então a gente não faz a destinação dos merecimentos, das obras boas que a gente faz e dos sofrimentos que a gente padece. A gente entrega tudo a ela e ela é que distribui. Mas ela é especialista em descobrir qual é a vontade de Deus e qual é a nossa necessidade. Então, quando a gente entrega a ela, ninguém sai perdendo, nem nós, nem o próximo, nem Deus. Todos saem lucrando. Deus é mais glorificado, o próximo é beneficiado, e nós, a única coisa que perdemos é o nosso amor próprio, o nosso egoísmo. Porque a gente, em vez de dizer o que quer fazer com os bens sobrenaturais, deixa esse encargo a Nossa Senhora. Lembra aquela parábola dos talentos, em que um servo foi chamado de mau e preguiçoso porque não multiplicou, mas enterrou o talento do seu senhor? Sim, sim. E o patrão disse: por que não depositaste meu dinheiro no banco? E eu, ao voltar, receberia com juros aquilo que é meu. Aquele servo que não tinha estragado o talento, mas somente escondido, sem lucrar um outro talento, e que por causa disso foi lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, um castigo muito grande para alguém que não fez nada de mal, mas deixou de fazer o bem. Esse servo teve a seguinte reprovação do seu patrão: por que não entregaste o meu dinheiro ao banco? E eu, ao voltar, receberia com juros aquilo que é meu. O que é isso? O banco é um lugar em que você deposita o dinheiro por dois motivos. O banco da segurança, porque é mais seguro deixar no banco do que debaixo do colchão, e o banco dá rendimento. Dinheiro parado na sua casa não rende, no banco ele vai rendendo alguma coisa. É para isso que serve o banco. Sim. Qual é o lugar, então, em que nós devemos depositar os nossos talentos, os nossos bens espirituais, que Deus vai cobrar de nós multiplicados? Explica Santo Afonso que
há um lugar em que Deus colocou tudo aquilo que há de mais maravilhoso. E esse lugar é Maria. Até o seu próprio filho ele colocou dentro dela. Ora, se Deus não encontrou um lugar mais seguro para seu filho ficar durante 9 meses do que Maria, se ele não encontrou um lugar mais propício para que ele crescesse do que Maria, nós que não somos maiores que Jesus e que devemos imitá-lo, né? Fiz isto para vos dar o exemplo, a fim de que, como eu fiz, vós façais também. Se nós quisermos ir a ele de um modo seguro, sem que o nosso talento seja roubado pelos ladrões que são o demônio, o mundo e a carne, e se nós quisermos que os nossos bens espirituais cresçam, em vez de, por uma falta de habilidade nossa, acabarmos perdendo o único que nós tínhamos, então a receita, a solução, ou se preferirem, o segredo, é entregar tudo a Nossa Senhora. Mas ela, que na ladainha é chamada por vários títulos que representam um recipiente, ela é chamada de arca da aliança, ela é chamada de casa de Deus, ela é chamada de vaso espiritual, vaso honorífico, vaso insígnia de devoção. Ela, para receber alguma coisa, e assim esta coisa tomar a forma de Jesus, aquilo que entrar nela tem que estar totalmente líquido e derretido. Para você, então, ser depositado em Maria, você tem que renunciar a si mesmo, para deixar que ela molde você, para que você se torne um outro Jesus. Mas para que fique derretido, você então tem que esquecer o homem velho. Você tem que deixar que seja totalmente dócil, maleável nas mãos dela. E este é um segredo que ele ensina, porque se você quer formar uma imagem de Jesus Cristo baseado na sua própria habilidade, você pode tentar fazer o trabalho de um escultor, com um martelo e com um cinzel, batendo na pedra, mas isso é perigoso, porque pode acontecer de uma martelada errada fazer estragar a obra toda. Mas se você, em vez de usar a escultura, você usar um molde, e você colocar dentro do molde uma massa líquida que depois vai endurecer, naturalmente ela adquire a forma do molde. E você não tem perigo. Então, se você quiser adquirir a forma de Jesus, e Jesus foi moldado em Maria, a solução é você entregar-se a ela. Fazer-se dependente dela, como Jesus fez. Deixar-se, como diz São Luís, perder-se em Maria. E quando isso acontecer, você vai se tornar um outro Jesus, com a forma de Jesus. E esse caminho, diz ele, é um caminho fácil, é um caminho curto, é um caminho seguro, e é um caminho santo. E é um caminho que muitos já trilharam antes dele, antes do próprio São Luís Guignon de Montfort, que dizia na época dele, era do século XVIII, né? Um pouco antes da Revolução Francesa, ele dizia que essa devoção já tinha pelo menos 800 anos, pelas pesquisas que ele já fez de pessoas que haviam se despojado de si mesmas para consagrar-se a Maria na qualidade de escravo. Mas também esse caminho foi trilhado pelo próprio Jesus Cristo, porque ele mesmo se fez dependente de Nossa Senhora em tudo.
E não é obrigatório você usar esse caminho para você se salvar. A devoção a Maria, diz ele, é necessária para a salvação. Ele não diz apenas que é útil nem conveniente, ele diz que é necessária. Só que não é necessário para se salvar você se despojar dos seus méritos e entregar totalmente a ela para que ela disponha de tudo, sem nenhuma exceção. Você pode salvar-se sendo devoto de Nossa Senhora e sem fazer esta perfeita consagração. Só que, diz ele, você vai enfrentar dificuldades muito maiores, você vai ter muito mais provações, as cruzes que você suportar vão ser mais difíceis, o caminho vai ser mais cheio de espinhos do que se nós entrássemos por ele, porque esse caminho é um segredo da graça. Assim como a natureza tem seus segredos para fazer operações com o mínimo de energia e com um tempo curto, assim também a graça tem os seus segredos. Se você quiser levantar um peso de uma altura de 1 metro, você pode tentar levantar com a sua própria mão, mas isso é difícil, levantar na vertical. Você pode tentar usar um plano inclinado, isso já é mais fácil, deslizando o peso sobre o plano. Mas o melhor meio de todos é você usar uma alavanca, porque com a alavanca você consegue aplicar uma força bem pequena numa extremidade e erguer um peso bem maior na outra. É isso que levava Arquimedes a dizer: dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. A alavanca é um segredo da natureza. A devoção a Nossa Senhora na qualidade de escravo é um segredo da graça. Então, se nós quisermos glorificar a Deus ao máximo, adquirir as perfeições, vencer os vícios e nos tornarmos perfeitos, diz ele, esta consagração que ele ensina, e que não foi ele que inventou, é um segredo que nós devemos abraçar. E para isso ele traz uma fórmula de consagração no final do livrinho, fórmula essa que nós não devemos recitar antes de nos prepararmos, porque senão a gente não sabe o que está fazendo, não dá o devido valor àquilo que a gente vai fazer, porque, de certa forma, aquilo é como se fosse, mas não é, um voto religioso. Você não faz nenhuma como se diz, nenhum voto que você depois fique obrigado por toda a vida. Você faz por vontade própria, mas você não está fazendo como quem está ingressando no instituto religioso. Mas você faz livremente. E eu, desde que fiz esta minha consagração, renovo todos os dias. Já decorei, apesar de ser uma fórmula bem grande, sim, quando a gente reza todo dia, acaba decorando. Assim a gente nunca se esquece que nós pertencemos a ela. A gente repete aquela frase de São João Paulo II, que se tornou o seu lema de pontificado: totus tuus, sou todo teu, ó Maria, e tudo que é meu é teu. Ele pronunciou esta palavra inúmeras vezes, até na hora da sua morte. E isso é um grande consolo para nós, porque a gente está morrendo nos braços de Nossa Senhora. E a nossa vida, tudo aquilo que a gente fizer, ela vai saber aplicar conforme melhor agradar a Deus e conforme nós necessitarmos mais, e o nosso próximo também. Então, o que eu teria a dizer nesta primeiríssima apresentação é que deveríamos, se já não fizemos, ler o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que a editora Vozes vende por um preço bem acessível. Quem tiver dificuldade pode ler o resumo que eu fiz, o livro de Ouro ao Alcance de Todos, que responde a 10 objeções, as mais comuns, para as pessoas que têm medo de entrar
nesta consagração. E eu pretendo também, embora eu não esteja acostumado a dar transmissões ao vivo pelo celular, e eu seja meio inexperiente no ramo, pretendo, porque já estão me pedindo, pessoal da comunidade Famílias Novas, dar uma espécie de curso online para fazer uma preparação com mais detalhes, né, sobre esse assunto. Se eu conseguir manter o celular sem ficar trepidando como está agora, eu estou segurando com um suporte não muito adequado para isso. É uma ventosa que não prende na mesa, por isso tem que ficar segurando. Então, Edson, o básico é isso aí. Se você tiver alguma pergunta a fazer... Padre, eu queria só acrescentar algumas coisas. O senhor falava de São João Paulo II, né? Inclusive era um livro de cabeceira dele, né? E eu tô com um aqui, ó. É pequeno, não é tão grande o tratado. Eu estou vendo ao contrário, é assim mesmo? É, que ele tá ao contrário. Até eu tô vendo ao contrário aqui também. Mas Estou eu acho vendo que ao é isso contrário. mesmo. E outra coisa, padre, que eu queria acrescentar, o senhor falava dos méritos, né? Quando nós entregamos para Nossa Senhora, né? No tratado mesmo, São Luís, ele coloca um exemplo disso, né? Ele se coloca como um serviço nosso, algo que nós fazemos a Deus, ele compara como uma maçã, né? Se nós formos diretamente entregar para Deus essa maçã, é de uma forma. Mas quando nós entregamos essa maçã direto na mão de Nossa Senhora, ela enfeita, né, toda essa maçã, ela coloca uma bandeja, ela coloca um laço, ela sabe, né, como agradar o filho. Então, quando nós nos entregamos o nosso serviço, tudo que nós fazemos para Deus, né, entrega ela nos auxilia, né, para que a gente possa entregar diretamente para Jesus da melhor forma, né. Outra coisa também, padre, assim, que eu acho assim, magnífico, né, no tratado, é sobre o suplemento A, né, que lá no final ele se coloca como a gente se portar diante da comunhão, né, ali na missa. Se o senhor puder falar para nós, eu acho que é um dos pontos, assim, que, na minha opinião, é essencial, assim, para nós. Então, Edson, eu precisaria ler de novo para falar sobre esse assunto, tá? Talvez você saiba falar melhor do que eu, né? Eu me lembro que ele fala de uma preparação para a comunhão, né? Sim, sim. Fazer, mas eu não tenho isso na minha memória para falar. Estou aqui para aprender. Mas é basicamente assim, padre. Às vezes, principalmente nós leigos, a gente fica naquela incerteza, né? Será que eu estou apto para comungar? Será que eu posso realmente receber Jesus, né? Será que eu estou em pecado mortal ou não? E de repente bate essa dúvida na hora de comungar. Só que o tratado ele nos ensina o seguinte: todo consagrado deve fazer o que antes de comungar? Se ajoelhar e se entregar a Nossa Senhora, e nessa entrega também convidar ela para adorar Jesus conosco, né? E nós pedimos uma graça assim, tão especial, que é pedir o coração dela emprestado para que ela coloque o coração dela no nosso, para que a gente possa receber Jesus de uma maneira mais digna, de uma maneira mais plena, de uma maneira mais perfeita. E aí é como se um alívio viesse ao nosso encontro, né? Porque já não somos nós também que estamos ali, né? Nossa Senhora está conosco, né? Então, de certa forma, isso dá uma segurança maior para receber Jesus. Por quê? Porque ela está conosco, né? E ali, ao receber Jesus, nós entregamos Jesus e como se nós estivéssemos colocando Jesus no coração dela, né? Para que ela distribua também as graças conforme a necessidade, conforme ela sabe a quem necessita. E outro ponto importante também é quando São Luís também fala, assim, são alguns pontos que eu trouxe para mim, padre, mas o senhor pode até acrescentar. Estou ouvindo.
quando São Luís, ele trata também Nossa Senhora quando ela gera Cristo cabeça, né? São Paulo ele escreve para nós que Jesus ele é cabeça e que nós somos os membros do corpo de Cristo, né? E não tem como uma mãe gerar somente a cabeça de uma criança, né? Ela gera a cabeça, mas também gera todos os seus membros, ou seja, Nossa Senhora gera Jesus, gera o Filho, mas ela também gera, né? Cada um de nós somos membros também desse corpo, fazemos parte, né? Desse corpo de Jesus. Então não tem para onde correr, né, padre? Nem eu quero correr. E assim, igual o senhor falava a respeito das pessoas que acham que não estão preparadas, sabe, para essa consagração. Eu vejo assim totalmente diferente, sabe? A realidade dessa consagração é justamente para as pessoas que reconhecem a sua miséria e sabem que precisa melhorar, né? Porque é igual o senhor falava, né? A renovação do nosso batismo é obrigação nossa renunciar às coisas, mas há pessoas que se sentem assim, não consigo renunciar a certas coisas, não consigo viver o que o tratado pede. Não é o que o tratado pede, é o que o nosso batismo, o que a nossa fé, o que a igreja, o que Jesus, Deus pede para nós vivermos, né? Então, o tratado ele não é para pessoas santas, né? Ele é para pessoas que reconhecem as suas misérias, reconhecem também o seu compromisso que é feito no batismo e que, através do tratado, necessitam desse auxílio de Nossa Senhora, né, para alcançarmos a nossa meta, né, alcançarmos a vida eterna. A única quem me diz que tem de receio de fazer a consagração, eu faço uma única pergunta e uma única restrição, né? Você já se libertou do pecado mortal? O pecado mortal é para você alguma coisa do homem velho, né? Alguma coisa que foi sepultado nas águas do batismo, ou na última confissão bem feita, de modo que ele não é algo recorrente, não é algo que você pratica toda semana, que você está pecando e já pensando em confessar da próxima vez. Ou seja, se alguém tem um pecado mortal de estimação, né, uma coisa assim que não seja como a poeira, que é o pecado venial, que a poeira ela sempre nos acompanha, temos sempre que estar limpando. Mas seja lama, pecado mortal é você cair na lama. E se você cai na lama habitualmente, então você não saiu ainda sequer desta fase, nesse caso eu recomendo que você espere um pouquinho, porque a consagração à Nossa Senhora, ela é ao mesmo tempo que é um bônus, mas ela vai tornar a sua obrigação de santidade maior. Tudo aquilo a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você, porém, já venceu essa fase, que, aliás, deveria ser obrigação de todos nós, né? Porque o pecado mortal é algo que Santa Madalena de Pazzi dizia que não conseguia entender como é que um cristão consegue cometer um pecado mortal, porque é pior do que o fim do mundo você renunciar, você desistir da vida de Deus em nós, que é a graça, e passar a viver espiritualmente morto, como um cadáver ambulante. Se para você essa fase já passou, se pecado mortal para você é coisa lá longe, que você não quer nem ouvir falar, que já deixou como o Egito e não tem saudade das cebolas, nem das panelas de carne que o faraó oferecia. Se o pecado mortal é uma coisa de que você se envergonha, mas que você não recai nele, isso aí você já passou, mas você está com medo dos seus pecados veniais, aí eu recomendo, não tenha medo, faça a consagração, porque ela vai fazer com que você se desempoeire, a poeira é o pecado venial,
e que você brilhe vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pecado mortal não custa explicar, a maior parte de quem está ouvindo já sabe, mas a gente nunca sabe quem é que participa de uma transmissão ao vivo, né? Então vou falar de um modo genérico. O pecado mortal, ao contrário do venial, ele destrói a graça santificante. O pecado mortal não é o fim do mundo, antes fosse, porque não é o mundo que acaba quando você peca mortalmente, é Deus que acaba dentro de você. Aquela palavra maravilhosa que nós vimos no Evangelho, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a ele, faremos a nossa morada. Esse estado de graça, permanecer em mim e eu permanecerei em vós, tudo isso aí destrói quando você comete um pecado mortal. Os exemplos de pecado mortal poderiam ser você voluntária e deliberadamente faltar à missa, já pensando que depois você vai se confessar, né? Voluntária e deliberadamente assistir a alguma coisa indecente e imoral, seja na televisão, seja na internet, achando que isso não é tão grave assim, sem pensar que os seus olhos devem estar puros para poder ver a Deus face a face. Pecado mortal seria você se entregar a coisas que causassem desejos libidinosos enquanto você está se preparando para o matrimônio, né? Abraços e beijos, e você sabe que isso está errado, mas você não quer deixar de fazer, e você faz e acha que não tem nada de mais fazer, porque todo mundo faz também, e você acha que fazendo assim você não está pecando tanto, ou se estiver pecando você confessa logo depois, né? O pecado mortal poderia ser você voluntária e deliberadamente ter alguma digamos, atração por uma seita, uma seixonoye qualquer, algo de esoterismo, espiritismo, e você, embora se diga católico, você ainda de vez em quando gosta de ir lá para olhar, Então, se para você o pecado mortal ainda é uma coisa do seu dia a dia, infelizmente, né? O pecado mortal não precisa ser o homicídio, o adultério e a apostasia, que eram os 3 maiores pecados na antiguidade. Quem cometia recebia a pena de excomunhão e precisava passar o tempo fazendo penitência para depois ser readmitido, reconciliado com a igreja na vigília pascal pelo bispo, na mesma época em que os catecúmenos eram batizados. Mas, se o pecado mortal é para você algo que ainda é comum e habitual, você já está se consagrando a Maria pensando no próximo pecado mortal, então, nesse caso, eu sugiro a você que não faça a consagração agora, que você passe essa fase, que é a fase mínima, é a mínima das mínimas, né? Se, porém, essa fase você já passou com a graça de Deus, né? Se você, de fato, já tem uma amizade habitual com Jesus, de modo que você nunca corta a seiva da graça, mas você se aflige, não por ter rompido a circulação com ele, ter se tornado um ramo seco, mas você se aflige por não ter agradado a ele ao máximo e por ter cometido pequenas imperfeições, se isso aí é que está incomodando a você, então não se preocupe, porque essa consagração vai fazer com que você, com facilidade, assegura no São Luís, se livre também dessas pequenas coisas, né? Porque entre o pecado mortal e o pecado venial, a diferença está como entre um grão de areia e uma montanha. É uma coisa muito, mas muito diferente mesmo.
Não é apenas em quantidade, mas em qualidade. Não há nenhum número de pecados veniais que equivale a um só pecado mortal. Então, se você está agora na luta contra o pecado venial, porque o mortal você já ultrapassou, não porque você seja melhor do que os outros, mas pela graça de Deus, então essa consagração você pode preparar-se para ela sem medo, porque os medos que não são decorrentes disso, eles não são de Deus. E são medos de quem não quer receber maiores graças ou medos incutidos pelo próprio inimigo, que não quer que você fique na dependência de Nossa Senhora e assim você não seja mais presa dele, né, com facilidade. Então, esses medos aí você pode deixar de lado, porque eles não têm validade para impedir você de fazer essa consagração. Essa é uma mensagem de estímulo que eu deixo para pessoas que às vezes acham que a consagração é só para quem já adquiriu o último estágio da perfeição. Não, é para quem quer adquirir. Já adquiriu. Você está começando pelo fim, né? Então, padre, o senhor respondeu, inclusive, uma pergunta que teve aqui, né? Como saber se estou preparada? Preparado para começar, né? Não é preparado para fazer a consagração. Para você preparar, demora 33 dias, conforme diz o tratado, né? Sim. Desapegar-se do espírito do mundo, conhecer a si mesmo, conhecer a Maria Santíssima e conhecer a Jesus. Então é isso, padre. A gente vai, depois o senhor encaminha para a gente quando vai começar aí essa formação, para a gente também divulgar, né? E difundir, né? Essa devoção, né, tão importante para a gente, né? Tá joia. Então, eu vou dar uma bênção para vocês, tá? Qualquer coisa, vocês dão um grito aí. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Guimarães de Montfort, de Santa Genevieve Mola, de São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau. Padre, obrigadão, viu? É muito grato pela vocação do senhor, do Padre Valdo, que sempre que a gente precisa, o senhor está disposto aí com palestras, com confissões, né? Então, obrigado pelo seu sim, né? Amém. Por tudo que o senhor tem feito por nós. Salve Maria. Salve Maria. Eu acho que é isso. Não poderia ter ninguém melhor, eu acho, para falar sobre isso do que o Padre Luiz Carlos Lodge, né? Ele que já vem dando esse ensino já há muito tempo e é muito bom sempre ouvir, né? Ele falar sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. E fica aí, né? Tudo que ele disse para nós, que a gente possa difundir também esse Tratado da Verdadeira Devoção e participar também com ele lá da formação depois, para quem quiser se aprofundar mais. Eu sei que vale a pena. Para mim melhorou muito a minha vida, meu compromisso de vida de oração. E já tem até outros testemunhos aqui de outras pessoas que se consagraram também. Vale muito a pena. Para encerrar essa live, vamos rezar juntos a oração do seguidor, como de costume. Senhor, ouvi a tua voz dizendo, segue-me. Eis-me aqui, Senhor, à tua disposição. O que queres de mim? Seguiste para onde? Para quê? Senhor, mostra-me o que queres, pois me coloco à tua disposição. Dá-me, porém, a sensibilidade de entender a tua vontade. Dá-me alegria para seguir o teu chamado. Seja para apreciar contigo as belezas do Monte Tabor, seja para partilhar contigo os sofrimentos do Calvário. Que a tua graça sempre me acompanhe, para que eu não desanime perante as dificuldades, o desânimo, o abandono de outros seguidores. Com a tua ajuda, poderei seguir-te para onde quiseres,
Serei apóstolo com seus apóstolos, serei discípulos com seus discípulos, serei a tua testemunha a pregar o teu reino neste mundo, que espera a tua salvação. Amém. Fica com Deus e até a próxima. Pai Jesus, salve Maria.